Há muito tempo se fala que os animais de estimação enxergam o mundo de um jeito diferente do nosso. Não apenas pelos sentidos mais aguçados, mas por uma percepção que parece ultrapassar o que é visível. Eles reagem a presenças que não percebemos, fixam o olhar em pontos vazios, mudam de comportamento sem motivo aparente. Em muitas casas, são eles os primeiros a perceber que alguma coisa não está certa, mesmo quando tudo parece normal para quem vive ali. Nessas histórias, os animais não surgem como simples companheiros, mas como sentinelas silenciosas. Eles se colocam entre seus tutores e aquilo que ameaça, observam, vigiam e, de alguma forma, protegem. Existe um mistério antigo na personalidade desses seres, uma sensibilidade que não se explica facilmente e que atravessa o limite entre o mundo material e o espiritual. E é sobre essas experiências, onde a proteção vem de onde menos se espera, que os relatos de hoje vão tratar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Luciano S. Esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais e você está no nosso especial Sábado Aterrorizante. Meus amigos, antes de começarmos, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito que faça a sua inscrição e ative o sininho, pois dessa forma você sempre será avisado quando um vídeo novo for lançado. Depois que você fizer a sua inscrição, assista esse vídeo até o final. E se você gostar, só se você gostar, deixe o seu like, pois isso ajuda muito o nosso canal. Aproveite também para escrever nos comentários de que cidade você está nos assistindo, pois é sempre muito importante para a gente conhecer você que está aí do outro lado. Então é isso, meus amigos, sem mais enrolação, ponham seus fones de ouvido, apague as luzes e vamos para a história. Meus amigos, a nossa primeira história de hoje vem da cidade de Westport, na Irlanda. Foi enviado pela nossa amiga Patrícia Garcia e chama-se O Meu Gato Me Salvou. Antes, pessoal, só deixando claro, tá bom? O tema é sobre animais de estimação, mas não tem nenhuma descrição de sofrimento ou de maus tratos não, tá bom, gente? Pode assistir tranquilo. Aqui, nenhum animalzinho foi machucado na produção desse vídeo, tá? Então vamos lá. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos. Meu nome é Patrícia. Eu sou brasileira e eu moro há 5 anos na Irlanda, onde eu trabalho com marketing digital. Olha, o que eu vou contar poderia ter acontecido com qualquer pessoa que teve curiosidade demais e cuidado de menos. Eu sempre gostei de ler sobre assuntos estranhos desde adolescente. Não era coisa de filme nem de ficar assustando os outros, era curiosidade mesmo. Eu gostava de livros antigos, desses que a gente encontra em sebos, com capa gasta e cheiro de papel velho. Sempre me chamaram a atenção livros sobre simbolismo, rituais antigos, histórias de magia e religião misturada com superstição. Com o tempo, essa curiosidade acabou me levando para leituras mais específicas. Eu comecei a pesquisar o ocultismo, não como prática diária, mas como estudo. Eu lia sobre símbolos, entidades, pactos antigos, histórias que atravessaram séculos. Eu tinha um cuidado grande de nunca misturar isso com a minha rotina. Era leitura, interesse, nada além disso. Pelo menos era o que eu acreditava nessa época. Entre esses livros, um sempre aparecia em indicações, comentários e fóruns antigos da internet. O livro de São Cipriano. Não era fácil achar uma edição física, mas depois de um tempo, eu consegui uma cópia usada, cheia de anotações dos antigos donos. Aquilo me deixou ainda mais interessada. Eu li o livro com calma, pulando partes que pareciam exageradas e prestando atenção nos trechos mais simbólicos. Eu não me via como alguém que iria praticar nada. Era estudo, apenas isso. Eu moro sozinha há alguns anos. Sempre gostei de silêncio e de ter o meu próprio espaço.
A minha única companhia constante era o meu gato, o Ringo, que está comigo desde filhote. Ele sempre foi um gato calmo e observador, desses que passam muito tempo parados apenas olhando o ambiente. Ele nunca foi agressivo, nunca teve nenhum comportamento estranho. Ele sempre foi saudável e sempre previsível. Em uma fase mais complicada da minha vida, quando eu estava me sentindo estagnada, cansada mentalmente e com a sensação de que nada caminhava, eu acabei me voltando para o livro de São Cipriano com outros olhos. Não era desespero. Era uma mistura de curiosidade com vontade de testar se existia alguma força além do comum. Um ritual específico chamou a minha atenção. Ele estava descrito como um pedido de abertura de caminhos e fortalecimento pessoal. Ele não falava em pacto direto, não citava sacrifício, nada extremo. Mesmo assim, deixava claro que envolvia algumas invocações. Eu pensei bastante antes de decidir fazê-lo. Eu li e reli as instruções e eu preparei tudo como estava descrito, adaptando apenas o que não fazia sentido na minha realidade. Eu fiz isso à noite com a casa em silêncio e o meu gato dormindo no sofá como sempre. Eu não senti nada durante o ritual, nenhuma sensação estranha, nenhuma mudança no ambiente. Quando eu terminei, eu até senti um certo constrangimento, como se eu tivesse feito uma bobagem. Eu apaguei as velas, guardei tudo e fui dormir achando que tinha sido só uma experiência boba que não tinha dado certo. Nos dias seguintes, nada aconteceu. Minha rotina sentiu igual. Eu até cheguei à conclusão de que aquele tipo de coisa realmente não funcionava. Pelo menos não do jeito que eu esperava. Eu continuei lendo o livro, mas sem intenção de repetir nada parecido. Só que aos poucos, pequenos detalhes começaram a surgir. O primeiro sinal foi o comportamento do Ringo. Ele começou a dormir menos durante a noite. Eu acordava e eu percebi ele sentado no chão do quarto, olhando fixamente para um canto perto da porta. Isso não era comum. Antes, ele dormia comigo ou no sofá, e ele só levantava de manhã. Eu achei que fosse algum barulho externo, algum inseto, qualquer explicação simples, então eu simplesmente ignorei. Depois disso eu comecei a perceber sons baixos pela casa durante a madrugada. Não eram passos e nem batidas claras. Era mais como um arrastar muito leve, quase como se alguma coisa estivesse sendo puxada lentamente pelo chão. Toda vez que isso acontecia, o Ringo reagia. Ele ficava em alerta, com o corpo rígido, olhando sempre na mesma direção. Ele nunca avançava, ele nunca se aproximava, ele apenas observava. Alguns dias depois, eu passei a sentir cheiros estranhos. Não eram constantes, apareciam do nada e sumiam muito rápido. Era um cheiro metálico misturado com alguma coisa queimada. Eu conferia a cozinha, o lixo, as tomadas, mas eu nunca encontrava a origem. Nessas horas, o meu gato se afastava de mim e ficava andando pela casa, como se ele estivesse inquieto. O clima dentro de casa começou a mudar de um jeito difícil de explicar. Não era um medo direto, mas uma sensação de desconforto constante. Eu me sentia observado em momentos aleatórios, principalmente quando eu estava lendo ou mexendo no celular. Sempre que essa sensação aparecia, o meu gato mudava de comportamento. Ele se colocava perto de mim, não no colo, mas entre mim e algum ponto do ambiente, geralmente o corredor ou na porta do quarto. Em uma noite específica, eu acordei com o Ringo andando sobre mim, coisa que ele nunca fazia. Ele estava agitado, com o rabo baixo e respirando muito rápido. Eu me levantei para ver se tinha alguma coisa fora do normal. A casa estava silenciosa demais. Não havia barulho da rua, nem vento, nem nada. Quando eu voltei para o quarto, eu percebi que o Ringo não entrou comigo. Ele ficou parado na porta olhando para dentro, como se estivesse bloqueando a passagem de alguma coisa.
Foi a partir dessa noite que os episódios ficaram ainda mais intensos. Eu comecei a ter dificuldades para dormir, não por pensamentos, mas porque sempre eu tinha a sensação de que havia alguma coisa no quarto comigo. Eu evitava olhar diretamente para certos cantos. O meu gato passou a dormir exatamente ao meu lado, de frente para o mesmo ponto do quarto, todas as noites. Algumas vezes, eu acordei com a impressão clara de que alguma coisa estava muito próxima do meu rosto. Eu não via nada, mas eu sentia uma presença sufocante e invasiva. Nessas horas, o Ringo reagia imediatamente. Ele se erguia, ficava com o corpo tenso e soltava um som baixo, quase um rosnado abafado. Coisa que eu nunca tinha ouvido ele fazer antes. Foi impossível não ligar esses acontecimentos ao ritual que eu tinha feito. Eu voltei ao livro e eu reli o trecho que eu tinha praticado. Só então eu percebi detalhes que eu tinha ignorado, principalmente as advertências escritas de forma indireta, falando sobre consequências que nem sempre se manifestavam da forma esperada. Luciano, o problema é que a presença passou a ser claramente hostil. Não era mais só uma sensação. Objetos pequenos começaram a mudar de lugar. Coisas que eu deixava em cima da mesa apareciam no chão. Portas que eu tinha certeza de ter fechado apareciam entreabertas. Isso acontecia sempre de madrugada, sempre acompanhadas da reação do meu gato, que se colocava entre mim e o restante da casa. Em um desses episódios, eu senti uma pressão forte no peito enquanto eu estava deitada, como se alguma coisa estivesse tentando se aproximar demais. O meu gato se jogou sobre mim e ficou de frente para o vazio, com o corpo arqueado, como se estivesse enfrentando uma ameaça real. Ele não atacava, mas também não recuava. Ele ficava ali, firme, como uma barreira. Foi nesse momento que eu tive certeza de que alguma coisa tinha acontecido depois que eu fiz aquele ritual. Claramente tinha uma presença na minha casa que tinha alguma intenção ruim. E o meu gato conseguia perceber isso com uma clareza que eu não tinha. Eu comecei a entender que o ritual não tinha falhado. Ele apenas tinha aberto uma porta que eu não sabia como fechar. A partir daí, os ataques passaram a ser mais frequentes, sempre durante a noite, sempre tentando se aproximar de mim. E sempre com o Ringo reagindo antes de qualquer coisa acontecer comigo. Eu percebia que sem ele, a situação teria tomado um rumo muito pior. Essa foi apenas a primeira fase do que eu vivi. O começo de uma infestação que se tornaria cada vez mais agressiva. E se não fosse a proteção silenciosa do meu gato, eu não sei até onde isso teria ido. Depois desse período inicial, as coisas saíram completamente do controle. A presença que antes parecia só observar, passou a agir de uma forma direta. Não era mais restrita apenas à madrugada. Eu sentia aquilo em qualquer horário, inclusive de dia, quando a casa estava iluminada e eu tentava seguir a minha rotina. A sensação de estar sendo acompanhada nunca me deixava, e o meu corpo começou a reagir de um jeito muito estranho. As primeiras marcas apareceram nos meus braços e nas pernas. Não eram cortes profundos, mas arranhões avermelhados, como se unhas tivessem passado com força. Eu acordava e encontrava essas marcas sempre em lugares em que eu não alcançaria sozinha, e muito menos dormindo. Algumas ardiam, outras só ficavam quentes por horas. Não havia sangue escorrendo da pele, mas a sensação era de que eu tinha sofrido algum tipo de agressão enquanto eu dormia. O meu ciclo menstrual foi a parte que mais me assustou, porque aquilo fugia completamente do normal. Eu comecei a sangrar fora de época, sem dor e sem aviso. Às vezes eu estava sentada no sofá e eu sentia o sangue escorrer de repente, como se meu corpo tivesse perdido qualquer controle. Em paralelo a isso, a casa parecia refletir esse mesmo estado. Eu via sangue escorrendo pelas paredes, pingando do teto, saindo dos cantos dos móveis.
Não ficava o tempo todo, surgia de repente e desaparecia do mesmo jeito. Quando eu tentava tocar, eu não molhava a mão, mas a imagem era clara demais para ser ignorada. O cheiro também mudou. Um cheiro forte de carne podre começou a surgir em vários pontos da casa. Eu limpava tudo, eu lavava o chão, eu passava produtos de limpeza, mas o cheiro sempre voltava. Não era constante, ele vinha em ondas. Sempre que surgia, o meu gato ficava em estado de alerta máximo. Ele se posicionava na minha frente com o corpo baixo, as orelhas viradas para trás e encarando espaços vazios, como se estivesse diante de uma ameaça real. Com o passar dos dias, eu comecei a ver formas se movendo pela casa. Não eram sombras comuns, eram silhuetas definidas, com aparência distorcida, que caminhavam lentamente pelos corredores, entrando e saindo dos cômodos. Algumas tinham um formato humanoide, outras pareciam distorcidas demais para serem comparadas com qualquer pessoa. Elas nunca olhavam diretamente para mim, mas eu sentia que elas sabiam exatamente onde eu estava. O meu gato reagia a todas essas manifestações antes de mim. Ele seguia com os olhos cada movimento, acompanhava essas presenças pela casa inteira. Em alguns momentos, ele se colocava sobre mim quando eu estava sentada ou deitada. Era como se ele tentasse me cobrir. Em outros momentos, ele ficava parado diante de uma porta ou de um corredor, impedindo a passagem de alguma coisa que eu não conseguia ver com clareza naquele instante. Houve noites em que a pressão sobre o meu corpo era tão forte que eu mal conseguia me mexer. Eu sentia como se mãos invisíveis me segurassem pelos ombros, pelo meu tronco e pelas minhas pernas. Nessas horas, o Ringo subia em cima de mim e encarava o vazio, soltando sons baixos e contínuos que pareciam afastar aquela presença. Sempre que ele fazia isso, aquela pressão diminuía aos poucos. Teve um episódio específico que marcou o auge de tudo. Eu estava no banheiro quando eu senti um empurrão forte, como se alguém tivesse batido nas minhas costas. Eu caí no chão e bati o braço na pia. Quando me levantei, eu vi marcas roxas surgindo na hora, bem onde eu senti o impacto. O espelho começou a mostrar imagens que não correspondiam ao que estava atrás de mim. Eu via figuras passando, rostos deformados, movimentos rápidos. O cheiro de carne podre tomou o ambiente de uma vez só. O Ringo entrou no banheiro em disparada e se colocou entre mim e o espelho. Ele ficou ali, firme, como se ele estivesse enfrentando várias presenças ao mesmo tempo. Eu percebi naquele momento que ele não estava só reagindo. Ele parecia entender o que estava acontecendo, como se soubesse exatamente contra o que estava lutando. Foi observando o comportamento dele que eu comecei a compreender a origem de tudo. Sempre que eu me aproximava do local onde eu tinha feito aquele ritual, as manifestações aumentavam. O Ringo se recusava a entrar naquele cômodo. Ele ficava na porta, muito agitado, bloqueando a passagem. E aos poucos, ficou claro que uma porta tinha sido aberta ali, naquele momento em que eu achei que nada tinha acontecido. Sem aguentar mais, eu procurei ajuda. Eu sabia que eu não podia contar isso para qualquer pessoa, porque muita gente não levaria a sério. Eu consegui falar com um amigo que é muito espiritualizado, uma pessoa simples, mas com uma sensibilidade fora do comum. Eu não entrei em detalhes gráficos, eu apenas relatei os fatos. Essa pessoa ouviu tudo com calma e ele foi direto. Ele disse que eu tinha mexido com forças que não se apresentam de imediato, mas que entram quando encontram espaço, e que aquele espaço tinha sido criado por mim. Ele explicou que não adiantava tentar afastar aquilo rezando ou com negação. Era preciso fechar a porta do mesmo jeito que ela tinha sido aberta. Não com outro ritual, mas com consciência, intenção e respeito. Eu precisei me desfazer daquele livro, de todas as anotações que eu tinha feito e dos objetos usados naquele ritual.
Tudo aquilo foi retirado da minha casa. A limpeza não foi só física, foi simbólica e espiritual. Cada canto foi reorganizado. Cada espaço foi ressignificado. Durante esse processo, as manifestações ficaram ainda mais intensas, como se aquela presença soubesse que estava perdendo acesso. As vozes aumentaram, o cheiro voltou mais forte, as marcas surgiram novamente. O Ringo permaneceu comigo o tempo todo sem sair de perto em nenhum momento. Ele parecia cansado, mas ele não recuava. Depois que eu finalizei tudo, a casa ficou em silêncio. Um silêncio diferente, não um silêncio opressor. As visões cessaram, o cheiro desapareceu e as marcas no meu corpo começaram a sumir aos poucos. O meu ciclo foi se regularizando com o tempo. O meu gato voltou ao comportamento normal, mas até hoje ele evita aquele canto específico da casa, como se ele guardasse a memória do que aconteceu ali. Meus amigos, eu estou contando essa história porque muita gente trata esse tipo de prática como uma curiosidade inofensiva. Mas ela não é. Existem portas que, uma vez abertas, não se fecham com facilidade. Eu tive sorte de não estar sozinha e de ter um animal em casa que percebeu o perigo antes de mim. Nem todo mundo tem essa proteção. O meu aviso é sério. Não mexam com rituais sem conhecimento profundo. Não tratem livros antigos e práticas ocultas como brincadeira ou teste. Alguma coisa vai te responder sim. E quando elas respondem, elas não perguntam se você está pronta ou não. Muito obrigado a todos por ouvirem a minha história. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Assina Patrícia Garcia, de Westport, na Irlanda. Patrícia, minha amiga, muito obrigado por você ter dividido a sua experiência com a gente. Uma ótima noite para você. Eu espero que esteja tudo bem com você e com seu anjo da guarda aí, o Ringo. Parece até que eu tava combinando, né, a minha camisa hoje. Patrícia, fica com Deus, tá, minha amiga? E muito obrigado mais uma vez. Pessoal, mais tarde eu volto para ler presencialmente a última história de hoje, tá bom? Combinado? Não saia daí. O acompanhante silencioso. Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Lucilene. Eu sou da cidade de Cornélio Procópio, no Paraná. O que aconteceu na minha casa foi uma daquelas situações que ninguém esquece, mesmo depois de muito tempo. A gente segue a vida, mas a lembrança fica ali, quieta, como se tivesse deixado uma marca invisível. A minha história não é uma história de terror. É uma coisa que foi se formando aos poucos, no dia a dia, dentro da rotina da minha família. Eu moro com o meu marido e meus filhos, e há alguns anos a minha sogra passou a morar com a gente. Ela já era uma senhora de idade, mas ainda bastante lúcida quando chegou. Ela sempre foi uma mulher muito doce e muito ligada à família. O marido dela tinha falecido muitos anos antes, e desde então ela nunca mais se envolveu com ninguém. Ela falava muito dele, com carinho, com saudade, como se ele ainda estivesse presente de alguma forma. Na nossa casa, nós sempre tivemos gatos. O Joaquim já estava com a gente havia alguns anos quando a minha sogra veio morar conosco. Ele sempre foi um gato independente, desses que gostam de carinho, mas também gostam de ficar no canto deles. Ele nunca foi um animal grudado em ninguém. Ele circulava pela casa, dormia onde dava vontade, aparecia quando queria atenção e depois sumia. Isso começou a mudar de um jeito muito específico. Aos poucos, o Joaquim passou a ficar cada vez mais perto da minha sogra. No começo parecia normal. Ele deitava no pé da cama dela, depois passou a dormir encostado nas pernas, depois no travesseiro, bem próximo do rosto. Onde ela estava, ele estava junto. Se ela ia para a sala, ele ia atrás. Se ela sentava na varanda, ele se sentava ao lado. A gente achou que fosse só carência,
ou que ele tivesse criado uma afinidade com ela. Só que o comportamento foi ficando intenso demais. Ele não saía de perto nem para comer direito. Às vezes eu colocava a ração e ele nem ia. Ele preferia ficar ali observando ela como se estivesse vigiando. Quando alguém chegava perto demais, ele levantava a cabeça e ficava atento, sem agressividade, mas em posição de cuidado. Com o tempo, a minha sogra começou a mudar também. Ela passou a confundir algumas coisas. Ela esquecia nomes, repetia histórias. Nada muito grave no começo. Mas uma coisa chamava a atenção. Ela falava do Joaquim como se ele fosse mais do que um gato. Em alguns momentos, ela acariciava ele e conversava baixinho, dizendo que estava feliz por ele ter voltado e que ele não precisava mais ir embora. A gente achou que fosse coisa da idade, alguma confusão mental. Só que aquilo se repetia. Ela dizia que reconhecia o jeito dele, o olhar e a forma de deitar perto dela. Ela falava que sentia a mesma presença que sentia quando o marido estava vivo. Ela não falava com medo, ela falava com tranquilidade e até com um certo alívio. Foi depois disso que veio o diagnóstico. Os médicos confirmaram que ela estava com uma doença degenerativa. A notícia caiu como uma bomba na nossa família, mas ao mesmo tempo explicou muita coisa. A memória dela começou a falhar mais rápido e o corpo ficou mais frágil. Mesmo assim, ela parecia calma, e o Joaquim continuava ali como uma sombra silenciosa. Teve uma fase em que ela passou a dormir quase o dia inteiro. O gato ficava deitado junto, acompanhando a respiração dela. Se ela se mexia, ele levantava a cabeça. Se alguém entrava no quarto, ele observava. À noite, ele não saía dali. Era como se ele estivesse assumindo uma função. Em alguns momentos, eu sentia que o comportamento dele não era apenas de um animal cuidando de alguém doente. Existia uma solenidade estranha naquilo tudo. Às vezes eu entrava no quarto e eu via os dois em silêncio. Ela com os olhos fechados, ele encarando o rosto dela de muito perto. A cena tinha uma carga emocional difícil de explicar. Então a minha sogra começou a falar cada vez mais do marido, mas não como uma lembrança distante. Ela falava como se estivesse se preparando para encontrá-lo. Ela dizia que não estava com medo, que sabia que ele estava esperando por ela. Sempre que ela falava isso, o Joaquim se aproximava ainda mais, encostava a cabeça no peito dela ou se ajeitava bem junto ao corpo. Teve um dia específico que ficou tudo muito marcado. Ela estava fraca, quase não falava. Eu sentei ao lado da cama e percebi que o gato estava diferente. Ele não dormia, ele não piscava. Ele ficava olhando para o rosto dela com uma atenção quase humana. A mão dela estava apoiada sobre o corpo dele e ele não se mexia, como se aquele contato fosse essencial. Naquela noite, ela partiu. Ela se foi tranquila durante o sono. O Joaquim estava deitado junto quando tudo aconteceu. Quando a gente entrou no quarto e percebeu que ela tinha ido embora, o gato continuou ali encostado nela sem se mexer. Ele não demonstrou confusão. Ele parecia entender exatamente o que tinha acontecido. O mais estranho foi que mesmo depois ele não saiu de perto. Quando o corpo foi preparado para o velório, ele acompanhou tudo. Ele ficou sentado próximo observando. No velório, que aconteceu de forma simples dentro da nossa realidade, o Joaquim se deitou perto do caixão. Ele não foi colocado ali por ninguém. Ele simplesmente foi e ficou. As pessoas comentavam em voz baixa, mas ninguém teve coragem de tirar ele dali. A cena foi forte demais. Ele ficou ali por um bom tempo deitado, quieto, como se estivesse cumprindo um último momento de presença. Ele não miava e nem se agitava. Ele apenas permanecia.
Depois que tudo terminou e nós voltamos para casa, o comportamento dele mudou aos poucos. Nos primeiros dias ele ainda procurava o quarto dela. Ele subia na cama, deitava no lugar onde ela dormia, ficava alguns minutos e depois saía. Com o passar do tempo, ele parou de fazer isso. Pouco a pouco, o Joaquim voltou a ser o gato de antes. Ele voltou a circular pela casa, voltou a brincar e a dormir em lugares aleatórios. Aquele apego intenso simplesmente desapareceu. Era como se uma tarefa tivesse sido concluída. Até hoje eu fico pensando sobre isso. Não como uma dúvida constante, mas como uma certeza silenciosa. Para mim, de alguma forma, o Joaquim agiu como um intermediário. Eu sinto que ele carregava alguma coisa além do instinto animal. Não sei se ele era uma representação do espírito do marido dela, ou se apenas serviu como um canal de conforto e preparação. Mas o que aconteceu ali não foi comum. O mais importante é que depois da morte dela, o clima da casa mudou. Ele não ficou pesado, ele ficou sereno. O Joaquim parecia em paz. A minha sogra parecia ter partido tranquila. Eu fiquei com a sensação de que aquele gato esteve ali exatamente pelo tempo que foi necessário. Essa história me ensinou a olhar para os animais com mais respeito. Eles percebem ciclos, despedidas, presenças que a gente não consegue entender. Eles acompanham passagens de um jeito silencioso, sem drama, mas com uma profundidade que muita gente ignora. O Joaquim não é mais o mesmo gato de antes daquela fase. Agora ele está mais calmo e mais observador. Às vezes, quando ele me olha, eu tenho a impressão de que ele carrega uma memória que não é só dele. E isso não me assusta. Pelo contrário, me traz uma sensação estranha de conforto, como se algumas despedidas nunca fossem feitas completamente sozinhas. Tenham todos uma excelente noite. O quarto que o meu cachorro não entrava. Boa noite a todos. Meus amigos, o que eu vou contar aconteceu dentro da minha própria casa. E foi uma situação que se construiu devagar e só fez sentido depois. Na época ninguém desconfiava de nada sério. A casa era a mesma, os móveis estavam nos mesmos lugares, a rotina seguia normal. O que mudou foi apenas o comportamento do nosso cachorro, o Thor, e isso parecia pequeno demais para preocupar a gente no começo. O Thor sempre foi um cachorro tranquilo. Ele é de porte médio, foi adotado ainda filhote, sempre foi criado solto pela casa e dormia onde dava vontade. Ele entrava em todos os cômodos sem distinção. O quarto, que depois acabou virando um problema, sempre foi um dos lugares onde ele mais gostava de ficar, principalmente à noite, porque lá era fresco e muito silencioso. Às vezes ele se esticava no chão, às vezes ele dormia perto da porta. Nunca houve qualquer resistência. Até que de um dia para o outro, ele simplesmente parou de entrar naquele quarto. No começo a gente nem se deu conta. Ele diminuía o ritmo quando chegava perto da porta, cheirava o chão, levantava a cabeça e depois recuava. Eu achava que podia ter algum cheiro diferente lá dentro. Eu limpei o quarto, troquei a roupa de cama, lavei o chão. Mesmo assim, ele continuava evitando entrar lá. Com o passar dos dias, a situação piorou. O Thor não apenas evitava entrar, como começou a demonstrar medo. Ele ficava parado no corredor, olhando fixamente para dentro do quarto. Ele chorava baixinho, daquele jeito que cachorro chora quando está inseguro. Se alguém tentava puxar ele pela coleira ou chamar, ele resistia, recuava, se sentava no chão e não passava da porta.
O mais estranho é que dentro do quarto não havia absolutamente nada de diferente. Não tinha nenhum móvel novo, nenhum objeto estranho, nenhuma mudança estrutural. Tudo estava exatamente como sempre foi. A porta ficava aberta durante o dia e fechada à noite, como de costume. Com o tempo, o comportamento do Thor começou a afetar a casa inteira. À noite ele ficava inquieto. Ele andava de um lado para o outro, levantava, deitava, voltava para o corredor e se posicionava diante da porta do quarto. Ele não dormia tranquilo. Às vezes ele ficava ali por horas, sentado, observando o espaço escuro do quarto sem piscar. Eu comecei a perceber que o medo dele não era genérico. Ele não reagia ao quarto inteiro, mas a um ponto específico. Era sempre o mesmo canto perto da parede onde ficava um guarda-roupa antigo que pertencia à família há muitos anos. Quando ele encarava, era sempre naquela direção. Luciano, as noites começaram a ficar estranhas também para mim. Não no sentido de barulho ou susto direto, mas de sensação constante de incômodo. Eu evitava entrar naquele quarto sozinha, mesmo sem saber explicar o motivo. Quando eu entrava, eu tinha vontade de sair rápido. Eu não sentia pânico, mas eu sentia que lá não era um lugar confortável. O Thor nunca mais cruzou aquela porta. Nem mesmo quando eu levava comida, brinquedo, nada fazia ele passar. Em uma tentativa, eu forcei um pouco a coleira e ele se desesperou de um jeito que eu nunca tinha visto. Ele chorou alto e se jogou para trás. Ele ficou com o corpo inteiro rígido. Aquilo me fez parar na hora. Eu abracei ele e fiquei pedindo desculpas. Com o tempo, outras coisas começaram a acontecer. Nada muito grave, mas eram situações que se repetiam. O quarto ficava sempre mais frio que o resto da casa, mesmo em dias quentes. A luz às vezes parecia mais fraca ali, como se nunca iluminasse totalmente. Algumas noites eu acordava com a sensação de que tinha alguém em pé naquele quarto, mesmo sem ouvir passos ou ver algum movimento. O Thor reagia antes de qualquer coisa. Ele levantava a cabeça, encarava o corredor e ficava atento. Em algumas noites ele rosnava baixo, quase imperceptível. Não era um rosnado de ataque, mas de aviso. Ele se colocava entre o corredor e o resto da casa, como se estivesse impedindo alguma coisa de circular. Tudo ganhou outro sentido depois que uma coisa aconteceu. Um parente distante faleceu, e por falta de espaço em outros lugares, alguns objetos pessoais dele foram trazidos temporariamente para a nossa casa. Entre esses objetos estava uma mala antiga, pesada, que acabou sendo colocada justamente naquele quarto que o Thor evitava. Ninguém achou estranho na hora, porque era apenas um lugar de guardar coisas. A partir desse dia, o comportamento do meu cachorro piorou muito. Ele passou a se recusar até passar pelo corredor. Ele chorava, tremia, se escondia atrás dos móveis. À noite ele latia para a porta do quarto, coisa que ele nunca fazia. Não era um latido constante, eram latidos espaçados, como se ele estivesse reagindo a movimentos que só ele percebia. Foi nessa fase que começaram as manifestações mais claras. Objetos dentro do quarto mudavam de lugar sozinhos. A mala parecia aberta mesmo quando ela tinha sido fechada. O guarda-roupa rangia durante a madrugada como se alguém estivesse mexendo nele. Em algumas ocasiões, eu vi sombras se movendo na parede, mesmo sem fonte de luz que explicasse. O Thor nunca entrava, mas ele acompanhava tudo com atenção absoluta. Ele seguia com os olhos alguma coisa que se deslocava dentro do quarto, indo de um canto para o outro. Meus amigos, o olhar dele se movia devagar, como se ele acompanhasse passos. Em certos momentos, ele se levantava e se colocava na frente da porta, bloqueando o acesso, inclusive para nós. Teve uma noite
em que eu acordei com um peso forte no corpo, como se eu tivesse dificuldade de me mexer. Eu não vi nada, mas eu sentia que tinha alguma coisa muito próxima. O Thor estava no pé da cama encarando o corredor com os pelos todos arrepiados. Ele rosnava baixo, constante, e não tirava os olhos de dentro do quarto. No dia seguinte, eu encontrei marcas no chão, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Não havia explicação lógica para aquilo. O mais assustador é que o cheiro dentro do quarto mudou. Um cheiro antigo, abafado, misturado com um mofo e alguma coisa azeda. Mesmo arejando, o cheiro permanecia. Foi então que um familiar comentou, quase sem querer, que aquele parente falecido tinha passado os últimos anos muito doente, isolado num quarto da casa dele, sentindo muita revolta, tristeza e com muita amargura. Ele faleceu sozinho. Aquela mala guardava roupas, documentos e objetos pessoais daquele período. Aí naquele momento tudo fez sentido. O Thor estava reagindo à carga que tinha entrado na casa. Ele percebia a presença que se manifestava a partir daquele quarto. Não era só lembrança ou energia parada. Era alguma coisa ativa que circulava e que se fazia notar ali. Depois disso, nós tomamos algumas providências. A mala foi retirada da casa. Os objetos foram encaminhados para outro lugar. O quarto passou por uma limpeza completa, física e espiritual, dentro daquilo que acreditávamos. Não houve nenhum tipo de ritual, apenas cuidado, respeito e intenção clara de que aquela presença não era bem-vinda ali. Durante esse processo, o Thor permaneceu em alerta. Ele acompanhava cada movimentação. Em alguns momentos, ele entrava até a porta do quarto, mas ele não a cruzava. Era como se ele estivesse esperando alguma confirmação. Na noite, depois da retirada da mala, aconteceu a última manifestação forte. Eu ouvi um barulho dentro do quarto, como se algo tivesse sido empurrado com força. O Thor correu para o corredor e ficou em posição de defesa encarando a porta. Depois disso, tudo silenciou. Luciano, no dia seguinte, pela primeira vez em meses, o Thor entrou no quarto. Ele entrou devagar, cheirou o chão, deu algumas voltas e deitou perto da parede. Ele não demonstrou medo. Aquele quarto voltou a ser apenas um quarto. Hoje o Thor dorme lá de novo como sempre fez. O comportamento dele voltou ao normal. O ambiente da casa também mudou. Aquela sensação constante de desconforto desapareceu por completo. Essa experiência me ensinou que os animais percebem coisas que a gente ignora. Eles sentem presenças, cargas e intenções. O Thor nos protegeu sem fazer barulho, sem espetáculo, apenas obedecendo a um instinto que vai além do físico. Se a gente tivesse ignorado o comportamento dele, talvez aquela presença tivesse se fortalecido ainda mais. Às vezes, o aviso vem de onde menos se espera, e quem aprende a observar evita consequências que poderiam ser muito piores. Muito obrigado a todos pela atenção. O meu cachorro me avisou. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Helena. Eu sou do Rio de Janeiro. Eu moro no bairro da Freguesia, em Jacarepaguá. Luciano, eu lembro bem daquele dia porque ele já começou muito estranho. A minha rotina estava normal. Como sempre, eu estava atrasada, com a cabeça cheia de coisas para resolver na rua. Eu estava me arrumando para sair, pegando chave, carteira, essas coisas de sempre. O meu cachorro, o Bento, já tinha percebido que eu ia sair como ele sempre percebia.
Normalmente ele ficava deitado perto do sofá ou ele vinha até a porta só para me acompanhar com o olhar. Naquele dia, não foi assim. Quando eu cheguei perto da porta, o Bento se colocou na frente. Não foi brincando, não foi pedindo carinho. Ele ficou parado, firme, olhando para mim com o corpo muito tenso. Eu achei estranho, mas eu continuei. Quando eu dei um passo, ele começou a chorar alto, daquele jeito que parece um pedido de socorro. Eu mandei ele sair da frente, fiz gesto com a mão, mas ele não se mexeu. Eu abri a porta e ele entrou em desespero. Ele começou a latir, a pular em mim, a morder de leve a barra da minha calça. Ele nunca tinha feito isso antes. O Bento sempre foi obediente e muito tranquilo. Aquilo não combinava com o comportamento dele. Mesmo assim, eu estava com pressa. Eu pensei que ele podia estar agitado por algum motivo qualquer. Quando eu conseguia abrir espaço e colocar um pé para fora, ele se jogou na minha frente e deitou atravessado na porta. Ele chorava, tremia e me olhava sem parar. Os olhos dele estavam diferentes, arregalados e atentos demais. Não era um medo comum, era urgência. Eu fechei a porta de novo, mais irritada do que preocupada. Eu fiquei alguns segundos parada, respirando fundo. O Bento continuava chorando, andando em círculos e olhando para a porta e depois para mim como se estivesse tentando me convencer de alguma coisa. Eu então resolvi esperar um pouco. Eu sentei no sofá, ainda com a chave na mão. Passaram uns 5 minutos e o comportamento dele não mudou. Ele não se acalmava. Ele ficava indo até a porta, depois voltava, me puxava pela roupa, depois se afastava e encarava o corredor, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não via. Em um momento, ele começou a rosnar baixo, olhando fixo para a porta da frente. Foi aí que eu senti que não era exagero. Tinha alguma coisa errada. Eu resolvi ligar a televisão só para distrair e esperar mais um pouco. Menos de 10 minutos depois, o telefone começou a tocar sem parar. Era um parente desesperado perguntando se eu estava bem. Antes que eu respondesse, ele contou que tinha acabado de acontecer um acidente grave na linha amarela, que é uma via expressa aqui do Rio, que eu uso praticamente todos os dias. Um ônibus havia perdido o controle e atingido vários carros. O horário batia exatamente com o momento em que eu estaria passando por lá. Quando eu desliguei, minhas pernas ficaram fracas. Eu me sentei de novo e fiquei olhando para o Bento. Ele tinha parado de chorar, estava sentado perto de mim, respirando mais calmo, mas ainda atento. Quando eu encostei a mão nele, ele se aproximou e deitou a cabeça no meu colo, como se tivesse cumprido alguma tarefa. Mais tarde, a notícia confirmou o que eu já sabia. O acidente foi sério. Teve gente ferida, teve gente que não resistiu. O trecho era exatamente aquele que eu atravessava todos os dias no mesmo horário. Não tinha desvio, não tinha outro caminho que eu pudesse ter feito naquele momento. O mais impressionante é que depois disso, o Bento voltou ao normal. No mesmo dia, algumas horas depois, ele já estava brincando, comendo e dormindo tranquilo. Ele não ficou mais agitado e não ficou estranho. Foi como se aquela urgência tivesse um começo e um fim bem definidos. Nos dias seguintes eu fiquei revivendo aquela cena na minha cabeça. O jeito como ele se colocou na frente da porta, a insistência, o desespero. Aquilo não parecia um instinto comum. Parecia um aviso. Parecia que ele sabia que se eu saísse naquele momento, eu não voltaria do mesmo jeito. Ou talvez eu nem voltasse. Depois desse episódio, eu comecei a reparar mais no comportamento dele. Em outras situações menores, ele também demonstrava reações antes de acontecimentos ruins, como visitas que chegavam com más notícias, ou momentos em que a casa ficava estranha e silenciosa demais. Nada tão extremo quanto naquele dia, mas sempre uma mudança muito clara.
Meus amigos, eu não tenho como explicar isso de uma forma racional, porque não faz sentido dentro do que a gente aprende. O que eu sei é o que eu vivi. O meu cachorro, o Bento, percebeu alguma coisa que estava fora do alcance dos meus sentidos. Ele tentou impedir. Ele insistiu, se expôs, enfrentou a minha irritação para me manter dentro de casa. Se eu tivesse ignorado mais alguns minutos, talvez eu não estivesse contando essa história agora. Desde então, eu aprendi a respeitar o aviso dos animais. Eles não falam, mas mostram. E quando mostram daquele jeito, não é exagero, não é drama. É pura proteção. Naquele dia, quem segurou a porta entre mim e o pior não foi a sorte e nem o atraso. Foi um cachorro que entendeu o que estava prestes a acontecer antes de todo mundo. Meus amigos, muito obrigado a todos que ouviram a minha história. Um grande abraço e uma boa noite a todos. Meus amigos e minhas amigas, a última história do nosso especial Sábado Aterrorizante de hoje vem da cidade de Madre de Deus, na Bahia. Foi enviado pela Cassiane Boaventura e chama-se O Meu Guardião. A Cassiane nos conta. Boa noite, Luciane e todos os ouvintes. O que eu vou contar ainda faz parte da minha rotina e não é uma história com começo, meio e fim bem fechados. Eu sou casada há muitos anos e eu tenho uma filha adolescente. A nossa vida sempre foi simples, mas muito organizada. O meu marido sempre foi um homem trabalhador, dedicado, desses que se esforçam para dar conta das responsabilidades. Durante um bom tempo, ele teve um pequeno negócio próprio, nada grande, mas suficiente para sustentar a casa com dignidade. Quando esse negócio faliu, tudo começou a mudar dentro da nossa casa. A falência não veio de uma vez. Ela foi lenta, desgastante, cheia de dívidas e promessas que não se cumpriram. Eu vi o meu marido se apagando aos poucos. Ele não ficou agressivo. Ele nunca levantou a mão para mim e nem para nossa filha. O problema foi outro. Ele foi se entregando à tristeza de um jeito silencioso e profundo. O álcool entrou como uma espécie de anestesia. No começo era só no fim do dia. Depois passou a ser durante a tarde. Em pouco tempo, passou a fazer parte da rotina. Eu sou espírita há muitos anos. Eu não sou dessas pessoas que ficam falando de espiritualidade o tempo todo. Mas eu acredito muito na influência espiritual no nosso dia a dia. Eu sempre soube que nem toda dor é só emocional ou material. Algumas situações vêm acompanhadas de presenças que se aproveitam da fragilidade da pessoa. Conforme o meu marido se afundava na bebida, eu sentia que tinha mais coisa acontecendo, além da frustração e da tristeza que ele estava sentindo. Nessa época, o nosso cachorro começou a mudar de comportamento. O Brutus sempre foi um vira-lata muito dócil e brincalhão, desses que fazem festa até para visitas que ele nunca viu. Ele vivia atrás da gente, ele pedia carinho, ele dormia espalhado pela casa, mas de uma hora para outra ele ficou diferente. Ele não ficou agressivo, ele ficou tenso. Ele começou a seguir com os olhos alguma coisa que se movia pela casa, passando de um cômodo para o outro. Ele não latia, ele não rosnava. Ele apenas acompanhava com o olhar, com o corpo rígido, como se estivesse prestando atenção em cada movimento. No começo eu achei que fosse impressão minha. Eu achei que ele estivesse reagindo ao clima pesado da casa, à tristeza constante do meu marido. Só que esse comportamento foi ficando cada vez mais claro. Eu percebia que ele ficava parado no meio da sala com a cabeça virando lentamente, como se acompanhasse uma caminhada invisível. Quando isso acontecia, o meu marido geralmente estava bebendo ou já estava alterado. O Brutus também começou a se posicionar entre o meu marido e certos pontos da casa.
Às vezes ele se colocava no corredor olhando para o quarto. Outras vezes ele ficava perto da porta da cozinha encarando o vazio. Era um comportamento de atenção, não de ataque. Ele parecia vigiar os passos do meu marido. Conforme os dias passavam, o meu marido começou a piorar. Ele passou a acordar mais cansado do que quando ele ia dormir. Ele começou a esquecer coisas simples e perder a paciência consigo mesmo. Ele falava pouco, se isolava, e em alguns momentos eu percebia ele olhando para o nada como se ele estivesse ouvindo pensamentos que não eram dele. Isso me preocupava muito. Teve uma noite em que eu acordei e eu vi o Brutus sentado no chão do quarto olhando fixamente para a porta. Ele não se mexia, ele não piscava. O meu marido estava deitado e respirando pesado. A sensação dentro do quarto não era uma sensação boa. Não era medo, era um desconforto, como se a presença de alguma coisa ali não fosse bem-vinda. O Brutus permaneceu ali até amanhecer. Foi nesse período que eu passei a ter certeza de que havia algum espírito obsessor influenciando meu marido. Eu sentia isso com muita clareza. Não era um espírito qualquer, era uma presença insistente ligada à fraqueza emocional dele, se alimentando da culpa, do fracasso e do vício. Quanto mais ele bebia, mais essa presença parecia se fortalecer. O Brutus percebia tudo antes de mim. Sempre que meu marido abria uma garrafa, o cachorro começava a ficar agitado. Ele andava pela casa, ele parava, observava o vazio, deitava perto dele, mas ele nunca relaxava. Era como se ele estivesse em um alerta constante. Então eu resolvi pedir ajuda no centro espírita que eu frequentava. Não foi uma decisão impulsiva. Eu observei muito antes de fazer isso. Eu combinei um almoço aqui em casa e eu chamei algumas pessoas mais experientes, pessoas que já tinham uma sensibilidade espiritual bem mais desenvolvida que eu. Eu não entrei em detalhes quando eu fiz o convite. Eu apenas disse que eu estava precisando de apoio espiritual. No dia marcado, desde cedo o Brutus estava diferente. Ele não ficou feliz com a chegada das pessoas como ele costumava ficar. Ele ficou sério, atento, ficou andando pela casa e observando os cantos. Conforme o pessoal foi chegando, ele se posicionava perto do meu marido e não saía de perto dele. Durante o almoço, o clima estava estranho. Não houve discussões, não houve nenhuma tensão aparente. Mas eu percebia que havia uma movimentação invisível acontecendo. O Brutus acompanhava essa movimentação com um olhar. Às vezes ele mudava de lugar e se colocava em outro ponto da casa, sempre atento. Em um determinado momento, as pessoas que eu chamei perceberam claramente a presença do espírito obsessor. Elas sentiram a influência, o peso espiritual em cima do meu marido. Sem alarde, sem espetáculo, foi feita uma prece. Não houve gritos nem manifestações exageradas. Foi uma oração firme, com intenção clara de afastamento e esclarecimento espiritual. Durante essa prece, o Brutus teve um comportamento que eu nunca tinha visto. Ele se colocou bem próximo do meu marido, com o corpo firme, olhando fixamente para um ponto atrás dele. Ele não se mexia, ele não desviava o olhar. Em alguns momentos, ele respirava mais rápido, como se estivesse sentindo o esforço que ele estava fazendo. Parecia que ele estava participando daquilo, como se ele estivesse ajudando a segurar alguma coisa que tentava permanecer ali a qualquer custo. Conforme a prece avançava, eu senti uma mudança no ambiente. Não foi uma mudança imediata, mas foi perceptível. A sensação de opressão começou a diminuir. O meu marido começou a respirar melhor. O rosto dele relaxou um pouco. O Brutus, aos poucos, foi abaixando a postura, mas ele continuava atento. Depois que a prece terminou, o Brutus se afastou e deitou como se ele estivesse exausto. Meus amigos, eu nunca tinha visto meu cachorro daquele jeito. Nas horas seguintes,
o comportamento do meu marido mudou. Ele parecia mais presente e mais consciente. Não foi uma cura milagrosa, mas foi um alívio visível. Nos dias que se seguiram, o comportamento do meu cachorro voltou ao normal. Ele voltou a brincar, voltou a dormir espalhado pela casa, e o olhar atento acompanhando alguma coisa invisível simplesmente cessou. Eu senti que aquela presença tinha sido afastada naquele momento. Isso não quer dizer que os problemas acabaram. O espírito obsessor foi afastado, mas o vício continuou sendo uma batalha diária. O meu marido precisou enfrentar as próprias dores, a culpa e o sentimento de fracasso. Ele demorou um pouco, mas ele aceitou ajuda. Hoje ele frequenta o Alcoólicos Anônimos. Não é fácil. Existem recaídas emocionais, dias ruins, dias melhores. É um processo lento, que precisa ser vivido um dia de cada vez. O que eu posso dizer é que depois daquele trabalho espiritual, a influência externa deixou de existir na minha casa. A luta passou a ser apenas dele contra o vício, sem aquela pressão invisível empurrando ele para o fundo. O Brutus nunca mais teve aquele comportamento. Às vezes, quando meu marido está mais frágil, o cachorro se aproxima, deita perto dele como se oferecesse uma proteção e lhe oferecesse companhia. Eu acredito muito que os animais percebem o que nós não conseguimos ver. Eles sentem presenças, intenções e influências. O Brutus foi essencial para que eu entendesse que não se tratava apenas de um problema emocional. Ele foi um alerta silencioso e constante que me ajudou a agir no momento certo. Hoje a nossa vida ainda está em reconstrução, um dia de cada vez. O meu marido segue firme no tratamento com altos e baixos, mas com mais consciência. A casa está mais leve. O Brutus voltou a ser o mesmo de antes. E eu carrego a certeza de que se eu não tivesse prestado atenção naquele olhar que seguia alguma coisa pela casa, a história poderia ter tornado um rumo muito mais triste. Muito obrigado por ler a minha história, Luciano. Uma ótima noite a todos e que Deus nos abençoe e nos guarde de todo o mal. Assina Cassiane Boaventura, da cidade de Madre de Deus, na Bahia. Cassiane, minha amiga, muito obrigado por você ter enviado a sua história pra gente. Uma ótima noite para você também. E fica com Deus. Meus amigos, chegamos ao fim do nosso especial Sábado Aterrorizante de hoje. Eu espero sinceramente e do fundo do meu coração que todos tenham gostado. E se gostaram, já sabe o que fazer, né? Deixe o seu like aí, pois isso ajuda muito o nosso canal. Aproveitando também para dizer que se você quer ver o seu nome aparecendo aqui do lado, considere se tornar membro do canal contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês. Esse é um valor para lá de simbólico, mas que nos ajuda e muito a continuar produzindo conteúdo. O link para você se tornar membro está logo abaixo do título do vídeo que você está vendo. É isso, meus amigos. Continue por aqui, maratone o nosso conteúdo e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Lembrando que nós temos um encontro marcado aqui mesmo amanhã, às 8 da noite. Muito obrigado a todos pela presença. Eu desejo uma vida longa e próspera a todos vocês. Muito obrigado e até a próxima história.